É uma indústria multibilionária. É aquilo que alimenta a internet, domina as campanhas políticas, os programas de rádio e os noticiários noturnos da TV. Ele fica sentado em sofás de terapeutas e fala em feeds do Facebook, Instagram, Twitter. Não faz acepção de pessoas, rouba o sono de mendigos fracos e de reis poderosos. Né? O que é esse fenômeno generalizado, inevitável e sufocante? É o medo. Os seres humanos sempre foram gatos assustados. Essa observação não é surpreendente. O que é surpreendente é que até nós, pessoas modernas, entre aspas, não é? Alguns diriam evoluídas, estamos tão assustados. No papel, nós deveríamos ter menos medos do que qualquer geração anterior à nossa. Estamos cercados por sistemas de segurança, medicina avançada, alimentos orgânicos e informações infinitas em um retângulo brilhante como a tela em nossos bolsos. No entanto, temos um medo profundo e miserável. Longe de aliviar o estrangulamento do medo, as bênçãos materiais da nossa época parecem apenas tê-lo reforçado e aumentado. Porque as conquistas da vida moderna, médicas, tecnológicas e outras, nos deram uma sensação de controle cada vez maior. Na verdade, mais do que um sentido apenas. Realmente desfrutamos de mais controle sobre mais aspectos da vida do que nunca na história. Estamos tão acostumados com uma qualidade de vida conveniente, personalizada para nós e com um aplicativo para essa qualidade, não é? Com uma aplicação para essa qualidade de vida, que ficamos mais chocados quando as coisas são difíceis do que quando são fáceis. Outras gerações seria exatamente o oposto. Sem perceber, essa crescente sensação de controle pode começar a parecer natural, intuitiva e correta. Então não vemos mais como uma dádiva, um presente. Começamos a ver isso como um direito. E começamos a acreditar que se conseguirmos simplesmente gerir os nossos medos, eles nunca nos dominarão. Estamos errados e somos infelizes. Mas é ainda pior, né? Viciados naquilo que podemos controlar, estendemos as fronteiras do nosso reino para reinos que não podemos controlar. Tentamos controlar as circunstâncias, mas as provações, não é, aparecem de maneira rude, sem serem convidadas. Não é? Tentamos controlar as pessoas, mas as pessoas não seguem o nosso maravilhoso plano para a vida delas. Tentamos controlar nosso futuro, mas aquele que está sentado nos céus sempre parece rir, como o Salmo 2,4 diz, como sempre riu da arrogância humana. Nas últimas décadas, à medida que a modernidade deu origem à pós-modernidade, as autoridades reinantes da nossa cultura mudaram com a soberania da ciência, curvando-se à soberania do eu. É claro que o eu soberano não é um ator novo no palco da história. Temos subido ao trono, ou tentado subir ao trono de Deus para derrubá-lo, desde Gênesis 3. No entanto, há algo genuinamente novo no nosso momento cultural em 2024. 50, 60 anos atrás, se você perguntasse ao seu vizinho incrédulo onde encontrar a verdade, ele provavelmente teria lhe indicado a ciência. E dito é a ciência. Agora, faça a pergunta hoje e ele indicará você. Acredite em si mesmo. Seja verdadeiro consigo mesmo. Siga seu coração.
São os mantras da agora. Dos seminários de doutorado aos filmes da Disney, a religião do individualismo expressivo domina o mundo ocidental. Não sei se René Descartes, com seu penso logo existo, ficaria orgulhoso, mas testes de DNA mostram que ele é um dos pais da criança. O que tudo isso tem a ver com nossos medos? Muito, em todos os sentidos, para falar como Paulo. Se você realmente é o mestre, você é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma, como diz o poema famoso, então tudo depende de você. Não erre, não bata, não falhe, nunca. Não só temos mais coisas do que nunca, e portanto mais do que nunca a perder, como também nos promovemos a uma posição para a qual somos embaraçosamente subqualificados. Capitão da nossa alma, capitão do nosso destino. Estamos dirigindo o barco. A descrição do cargo incluía onicompetência. E fomos arrogantes o suficiente para pensar que seríamos adequados para o cargo. Então passamos nossos dias brincando de Deus, tentando entender os mostradores do painel enquanto pilotamos o navio. Não admira que estejamos paranoicos, cheios de medo e depressivos. Então, qual é a resposta ao nosso dilema? Como podemos nos desvencilhar dos medos que não nos deixam em paz? Da ansiedade que não nos deixa em paz? Da depressão que não nos deixa em paz? Uma resposta é a doutrina da inerrância. Sim, inerrância. Simplificando, se a sua Bíblia não é totalmente verdadeira, então você realmente deveria ficar aterrorizado. Por quê? Porque se a sua Bíblia não for totalmente verdadeira, então você não terá motivos para confiar que aquele que está no comando de sua vida é grande e bom. Eu sou grato por, há muito tempo atrás, alguém ter enfatizado duas verdades gêmeas das Escrituras para mim. Deus pode e Deus se importa. Eu não percebi isso na época, quando era adolescente. Mas com essas palavras simples, a pessoa estava distinguindo o cristianismo bíblico de todas as religiões disponíveis no mercado. O liberalismo protestante, por exemplo, oferece um Deus que é bom, mas não é grande. Ele se importa, mas ele não pode. Ele nem sabe direito o que vai acontecer no futuro. Ele não tem um decreto, nem um propósito. Ele não é soberano. Ele está tentando fazer o melhor que pode para ajudar. Então, ele é um bom amigo. Ele talvez seja até um técnico de vida, experiente, e até mesmo um psicoterapeuta de classe mundial. Mas no final das contas, ele é apenas o homem lá em cima, entre aspas. É só um homem com mais poder, mas com muitas limitações, como os homens. Entretanto, outras religiões, como o Islã, oferecem o oposto. Um Deus que é grande, mas não inteiramente bom. Um Deus que pode, mas talvez não se importe. E podíamos continuar. Mas quando abrimos as nossas Bíblias, algo sem precedentes acontece. É impressionante, realmente. Encontramos um Senhor vivo que é grande e bom, soberano e bondoso, que pode e que se importa. Se Deus fosse bom, eu iria para a cama assustado, com medo e ansioso. Como eu poderia adorar alguém que, bendito seja, tem boas intenções e está fazendo o seu melhor, o melhor que pode, mas ele não pode fazer muita coisa. Ele é bom, mas não é grande.
não é soberano, não é onipotente. Mas eu também iria para a cama assustado se ele fosse apenas soberano. Que garantia há em saber que ele é todo-poderoso se não for misericordioso? Que conforto existe em uma divindade que possa ser toda poderosa, mas não se importa conosco? A maioria das nossas ansiedades são espécies de um grande medo. O medo do homem é talvez o medo mais controlador. Temos medo de ser rejeitados pelos outros, de ser envergonhados e finalmente expostos como realmente somos. No seu discurso de formatura no Kenyon College, em 2005, o falecido romancista americano super famoso, David Foster Wallace, ele capturou essa dinâmica humana universal, até mesmo primitiva. Wallace não era cristão e as suas palavras tocaram um profundo acorde espiritual apesar disso, o que é espantoso. Ele mostra ter uma visão mais aguda, do que grande parte dos cristãos. E ele diz que a razão convincente para talvez escolher algum tipo de Deus ou algo espiritual para adorar, ele disse naquele dia, é que praticamente qualquer outra coisa que você adore irá te devorar vivo. Se você adora, Wallace disse, o dinheiro e as coisas, se é neles que você encontra o verdadeiro significado da vida, então você nunca sentirá que tem o suficiente. Não é? Se você adorar o dinheiro, ele vai te devorar vivo em medos e ansiedades. E ele disse, adore o seu corpo, sua beleza e seu fascínio sexual, e você sempre se sentirá feio, sempre encontrará em você algo que não está adequado. E quando o tempo, ele disse, e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1 milhão de mortes antes que finalmente você realmente morra. E ele disse, adore o poder e você acabará se sentindo fraco e com medo. E você precisará de cada vez mais poder sobre os outros para entorpecer seu próprio medo, de perder o controle. E você vai querer cada vez controlar mais as pessoas. Adore o seu intelecto, ele disse, e você acabará se sentindo uma fraude, sempre prestes a ser descoberto pelos outros, que você não é tão genial assim. Mas o que há de insidioso, ele diz, nessas formas de adoração, é que eles estão inconscientes. São configurações padrão que você nem percebe. Os medos paralisantes sobre a pobreza, o envelhecimento, a fraqueza, a exposição e inúmeras outras ameaças se devem, em última análise, à doxologia desordenada. Nossa adoração está fora de lugar. E em vez de desfrutar de Deus em seu lugar de direito, em vez de ele ser o sol em torno do qual tudo orbita na vida, nós o desalojamos e o substituímos por um espelho, onde nós vemos nós mesmos. Sem ele como nosso centro gravitacional, tudo gira em 1000 direções. Tal é a insanidade da idolatria. Não admira que a vida pareça tão caótica, tão exaustiva, tão cheia de medos, tão depressiva. De acordo com as Escrituras, tememos tanto o homem porque tememos muito pouco a Deus. Temer ao Senhor é a chave definitiva para o entendimento, para a sabedoria, como diz Provérbios 1:7. E o antídoto para a ansiedade, para o medo, para um coração depressivo. Para ser claro, não o tememos porque ele é mau, Deus, não é? Mas porque ele é santo. Ele não é um ditador ou guarda de trânsito no céu. Nós o tememos. Temer ele é a coisa certa, mas não
por aqueles motivos. Ele é o Senhor do amor. Ele é lindo. Todas as outras coisas que ele criou belas são só um pequeno eco da beleza infinita dele. Então, como observou o puritano John Flavel, o temor de Deus não surge da percepção de Deus como perigoso, mas de Deus como glorioso. Aquele que nos criou e nos salvou merece a nossa estima, a nossa reverência, o nosso respeito, o nosso temor. E a beleza contraintuitiva da graça é que o seu perdão nos leva a um temor ainda maior, como está no Salmo 134. Contigo está o perdão para que sejas temido. Em Lucas 12, Jesus exorta seus discípulos a não ficarem ansiosos, visto que seu Pai Celestial é infinitamente grande e perfeitamente bom. Depois, ele faz uma das mais belas declarações de todos os evangelhos. Não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai vos dar o reino. Verso 32. 3 verdades enormes embaladas em um versículo. O Deus que encontramos nas páginas das Escrituras, e somente esse Deus, é o pastor que nos busca. Nós nunca o buscamos. Ele é o Pai que nos adota e é o Rei que nos ama. E há 2000 anos, no Senhor Jesus Cristo, o Rei Pastor se tornou o Cordeiro morto. Por mais reconfortante que seja ouvir o Senhor é o meu pastor, no Salmo 23:1, há algo mais, há algo maior, há algo melhor, que é o Cordeiro é o meu pastor, como em Apocalipse 7:17. Aquele que criou você, a sua imagem, é aquele que o perseguiu, que o buscou, viveu por você, morreu por você, ressuscitou por você, intercede por você e retornará por você, se você estiver descansando nele. Você sabe qual é o mandamento mais repetido na Bíblia? Não temas. Imagino que seja porque Deus sabia que precisaríamos de lembretes constantes. Sim, até nós, modernos do século XXI, com smartphones no bolso. A história humana é a longa história da fidelidade ininterrupta de Deus aos gatos assustados. Ele nunca falhou com nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus eleitos, nenhum daqueles que ele deu aos seus filhos, ao seu filho na eternidade, não é? Então não seja tão arrogante a ponto de pensar que ele poderia de alguma forma acabar com sua história de fidelidade exatamente com você. Ele não vai. Ele não foi fiel a você ao longo de 10.000 ontens. Você pode confiar nele então para amanhã. E ao olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé, não se esqueça de ouvir. Você pode ouvir suas correntes de medo, ansiedade, depressão começarem a quebrar finalmente. Amém, querido. Amém. Venha se cansado estás e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz, darei minha paz, acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha